no Brasil, o governo federal mapeou 1.942, quase 2.000 municípios suscetíveis a desastres associados a deslizamentos de terra, alagamentos, enxurradas, inundações. Isso representa 35% de todas as cidades do Brasil. É muito lugar, é muito preocupante. As áreas dentro dessas quase 2.000 cidades consideradas em risco concentram quase 9 milhões de brasileiros. Isso representa 6% de toda a população. Ou seja, 10 milhões praticamente de pessoas estão em risco. Para falar sobre essa situação, a gente convidou o Johnny Enxeglu, que é diretor do Departamento de Construção Civil e Mineração da Fiesp e coordenador do Colégio de Empresas do CREA-SP. Johnny, muito obrigado pelas informações. Já queria ver com o senhor. A partir daí, sabemos onde tem um problema. O que ser feito, então? Boa tarde. Pedro, boa tarde. Prazer estar aqui. Realmente é um assunto alarmante, né? Eu acho que abrem-se aí duas frentes. Uma frente é a questão voltada ao monitoramento, que tem que ter um monitoramento constante, e hoje não faltam ferramentas para isso. E uma outra frente são os trabalhos de engenharia necessários para inibir, para mitigar, né, eventuais desastres como esse do Rio Grande do Sul e tantos outros que ocorrem aí. Ferramentas não faltam, né? Mas como o problema é muito amplo e complexo, são várias as disciplinas envolvidas, né? Desde profissionais ligados aí à área de hidrologia, que mostram aí as características da chuva e como ela impacta aí no terreno, profissionais de geotecnia, que são profissionais que analisam terreno, permeabilidade dele, né? E tantos outros fatores aí que envolvem a estabilidade, não só dos taludes, mas de toda uma área que acaba sendo irrigada por essas chuvas, e também profissionais da área de hidráulica, né, que são os profissionais que vão criar as estruturas para o encaminhamento dessas águas. O grande desafio hoje é nós termos profissionais suficientes para atacar todo o problema na amplitude que ele possui, né? Sem dúvidas, Johnny. É uma questão muito complexa, né? Mas eu acho que, no caso, seria a prevenção talvez o melhor caminho? Não, sem dúvida, né? A gente acaba prevenindo, por exemplo, a saúde, fazendo uma academia, né? Tomando aí vitamina e etc. E também na área de prevenção, na engenharia também é necessário que as pessoas, que os gestores públicos não atuem somente quando acontece, né, o colapso, o problema, mas também numa etapa anterior a eles. A gente tem visto alguns movimentos, né, como, por exemplo, a Prefeitura de São Paulo tem aí elaborado os cadernos de drenagem do município que vão norteando as prioridades e as obras necessárias. O primeiro ponto é isso, é entender o problema. Numa segunda etapa, empregar, né, mecanismos para que as obras sejam feitas para atacar o problema. E a gente tem visto na Prefeitura de São Paulo, por exemplo, né, que reduziu bastante em comparação ao passado, né, as questões relacionadas a enchente, inundação. Quando a gente olha, Pedro, para as normas técnicas, a gente vê que elas são necessárias, né, e são extremamente importantes. Tivemos aqui no estado de São Paulo, né, a rodovia Tamoios, né, a nova Tamoios, que ela sofreu praticamente os mesmos índices pluviométricos de São Sebastião. E por ela ser uma obra nova, à luz das normas técnicas vigentes, né, isso acabou sendo muito positivo para que a gente não tivesse problema naquela região ligada àquela rodovia, né? O presidente do CONFEA, o Vinícius Marques, recentemente ele enalteceu a importância das medidas preventivas na área de planejamento e na área de engenharia. Johnny, como fazer isso agora? Porque, por exemplo, no Rio Grande do Sul, é muito complexo, né? Essa questão de reconstrução. É aproveitar, talvez, o momento para deixar melhor a estrutura, talvez? Seria isso? O primeiro ponto, Pedro, é entender, né? O primeiro ponto é saber aquilo que pode ser reaproveitado, aquilo que não pode ser reaproveitado, aquilo que vai precisar ser reconstruído. Você vê, a gente está passando por um pico climático muito grande, né? Aqui em São Paulo, no município de São Paulo, você tem aí os conceitos de IDF, né, que é intensidade, duração e frequência de chuva, que definem aí as chuvas de projeto.
você ter uma ideia, as chuvas que teoricamente teriam que ter uma recorrência de a cada 100 anos, elas têm ocorrido anualmente. Então, você vê, uma diferença muito grande na análise dos projetos. No caso do Rio Grande do Sul, é necessário um mapeamento completo, um trabalho de projeto muito forte, de planejamento muito forte, para verificar aquilo que pode ser reaproveitado e aquilo que eventualmente não pode. Porque essa chuva, essa inundação, ela deixa aí um rastro, um impacto muito forte nas estruturas existentes, né? Não só das residências, mas também de... O principal aí é um mapeamento. Sem dúvidas, eu acho que esse mapeamento ele serve e muito, né, para dar um norte para essas cidades. E a partir daí seria também uma união de governos estaduais, federal, estadual e municipal? Não, sem dúvida, né? Muitas das verbas que os municípios recebem para aplicar em obras de infraestrutura vem do governo estadual, vem do governo federal, né? Então, é muito importante que os municípios tenham esse mapeamento completo para poder pleitear, junto ao governo estadual, junto ao governo federal, as verbas necessárias. Porque, Pedro, são obras caras e são obras que não aparecem, né, para o grande público na maioria das vezes. Porque são obras de infraestrutura, obras enterradas, obras de contenção, de talude, né? Então, são obras que acabam ficando, digamos, incólumes à luz, né, da sociedade, mas que são necessárias. Então, o gestor municipal ele tem que ter claramente mapeado quais são as áreas de risco, quais são as áreas suscetíveis à inundação, para que ela possa pleitear a verba junto ao poder estadual, junto ao poder federal, de forma que ela possa empreender aí não só os projetos, mas também as obras necessárias que vêm de encontro não só às prioridades, mas também à segurança aí dos munícipes, da sociedade no geral. É um problema complexo e hoje nós temos uma carência muito grande de profissionais. Eu citei 3 áreas para você: geotecnia, hidrologia e hidráulica. A gente tem uma carência, uma consultoria recentemente fez uma pesquisa para um jornal de grande circulação aqui no Brasil que mostrou que até 2030 nós teremos um déficit de 1 milhão de profissionais da área tecnológica no Brasil. É um desafio, né? É um desafio fazer com que os estudantes se dediquem ao planejamento, à hidráulica, estudo de solos, para que a gente tenha mão de obra aí para atuar nesse grande problema que nós temos aí no Brasil, como você bem citou aí em termos de números, né? E, Johnny, nós sabemos que são obras muito caras. Em algumas regiões talvez seria mais barato ou mais viável talvez remanejar as pessoas de local. Isso é viável? Depende do caso, Pedro, mas via de regra, dependendo do contingente de pessoas naquela área, pode ser um caminho, né? Mas eu acredito, né, e muito na base da estimativa, que você desmobilizar um grande contingente de pessoas para uma área, a não ser que essa área já tenha uma infraestrutura adequada para receber, porque a gente não pode pensar só nos custos da habitação. Tem que ter toda uma infraestrutura de hidráulica, transporte, mobilidade para receber essas pessoas, né? Obviamente, dependendo do local, esse fato do Rio Grande do Sul mostrou que essa crise ela pode acontecer novamente. Então, isso também tem que ser ponderado, né? Mas, em termos de obra, não só as obras de infraestrutura, mas as obras para receber, né, esse contingente populacional também é muito cara. Aí tem que fazer conta, aí tem que planilhar e tem que verificar qual que é a solução, digamos, de melhor relação custo-benefício, que você não pode olhar simplesmente a frieza dos números, né, mas você tem que analisar também o impacto disso a médio e longo prazo. Então, isso passa por aquele assunto inicial, projeto e planejamento. E, Johnny, o que tragédias como essa podem ensinar? Olha, acho que o ponto principal, Pedro, que fica é a importância de obras de prevenção. As obras de prevenção, como eu disse, são aquelas que, do ponto de vista político, às vezes elas não têm aquele apelo em termos daquilo que a gestão está fazendo, porque elas muitas vezes não aparecem.
mas são necessárias. Eu acho que a principal lição que eu acho que deixa aí para o gestor público é a necessidade de um plano diretor de águas, né, pluviais, de hidráulica, de hidrologia, porque hoje nós temos plano de diretor, temos lei de uso e ocupação do solo, né, que são ferramentas importantes para entender, mas elas têm que estar conectadas. E os problemas, Pedro, é importante também deixar essa lição, acho que ela fica, que não são regionalizadas em termos do município, são problemas metropolitanos, porque você tem todo um ecossistema de abastecimento em termos de rios, lagos, que se comunicam. E quando você tem um problema em um, esse caso do Rio Grande do Sul mostrou que afeta toda uma área. Então é muito importante que as ações sejam conectadas, porque não adianta a gente resolver o problema de um município, mandar essa água para um outro município. Se aquele município não estiver preparado para receber aquela água, né, ele vai acabar tendo lá inundação que vai acabar reverberando no perímetro também. Então, hoje a gente tem um ecossistema. Então, duas lições. Primeiro, a importância da prevenção. Segundo, que os problemas não são regionais, eles são metropolitanos. Acho que são essas duas grandes lições aí que nós temos nesse fato. É isso, Johnny. Muito obrigado pelas informações. Um alerta fundamental e prevenir talvez seja o melhor remédio, vamos dizer assim, né? Boa tarde para você. Boa tarde, obrigado.